Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e hoje trago para vocês uma dica de um livro espírita muito interessante de Ricardo de Bernard. Depois da vinheta vamos falar um pouquinho. O livro em questão que trago para vocês é Dos Faraós à Física Quântica, de Ricardo de Bernard. Este aqui, deixa eu tirar a mão da frente do título, este livro aqui. Um livro bastante interessante que tem como temática a reencarnação. Antes de falar do livro, vou falar do autor um pouquinho. Ricardo de Bernard, ele é médico homeopata geral e pediatra, estudioso e terapeuta da regressão de vidas passadas e fundou o Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, tá? O ICEF, e a Associação Médico Espírita de Santa Catarina. Ele é conferencista internacional com mais de 40 palestras na América, Europa e Oceania. Tem elaborado inúmeros workshops e seminários sobre a questão da reencarnação. Tá? Em 1991, ele apresentou um congresso internacional, uma interessante pesquisa que ele fez com a bioeletrografia, que são fotos Kirlian, tá? Analisando a ação energética de medicamentos e a transfusão de energia vital pelo passe magnético. Olha que legal, né? Bom, este livro que tenho em mãos aqui do Ricardo de Bernard, da editora Intelitera, uma capa bem bonita, né? Uma capa bem legal. Eu ganhei de presente esse livro e comecei a fazer a leitura imediatamente. Foi uma leitura bem tranquila, uma leitura bem fácil, aonde Ricardo de Bernard, ele faz neste livro toda uma analogia, vamos dizer assim, ou toda uma relação, seria melhor dizendo, entre as diversas culturas do mundo na questão da reencarnação. E ele vai pegando então as diversas religiões de cada parte do mundo, desde as mais antigas até chegar nos tempos atuais. Então ele faz uma relação começando pelo Brahmanismo, que é uma religião hindu e das mais antigas que nós temos ainda hoje em atividade. Aí ele passa para o Jainismo, que também é uma religião hinduísta, e depois vai para o budismo, que é uma religião que já se espalhou bastante no mundo. A gente tem bastante conhecimento sobre o budismo hoje em dia, principalmente o budismo tibetano, com a saída dos tibetanos lá do Tibete após a invasão da China. Então a gente tomou um conhecimento maior referente ao budismo, e aí entra toda essa questão da reencarnação. Ele faz aqui também essa relação aí sobre a reencarnação nessa religião, muito interessante. Então ele volta depois um pouco historicamente para falar dos egípcios faraônicos, né? Que a gente sabe que o Egito tem uma grande tradição espiritual e também uma tradição na questão da vida após a morte, e ele fala também aí da reencarnação. Também fala de uma religião muito antiga chamada Zoroastrismo, né, do profeta Zaratustra, que é uma religião que deu origem a muito do que a gente conhece das religiões hoje em dia. Foi aí uma religião que influenciou muito e vale a pena ser estudada. Então ele fala da questão do zoroastrismo e a questão da reencarnação. Aí ele passa para a religião maniqueísta do profeta Maniqueu, aonde ele fala também dessa relação da reencarnação com essa ideia do Maniqueu, da dualidade, né? Maniqueu falava num dualismo, bem e mal, e tudo para Maniqueu estava dentro dessa relação dual que a gente vê muito presente neste mundo, né? A gente tem este mundo, aliás, através do dualismo. A gente sabe o que é alto quando compara com o baixo, a gente sabe o que é o feio porque a gente tem uma comparação do que seja o bonito. Então, esse maniqueísmo, essa dualidade está presente muito nas ideias de Maniqueu, e aí entra a questão, então, de um corpo físico
e de uma alma, e aí também a reencarnação, né? Aí depois vai para o judaísmo, a religião dos hebreus, do Antigo Testamento, e a gente sabe que o judaísmo em si, como religião popular, não fala em reencarnação. Porém, quando a gente entra na parte mais esotérica, mais mística do judaísmo, que é a Kabbalah, está presente nos textos claramente a questão da reencarnação. Então, o Ricardo de Bernardi também faz um capítulo sobre isso, tá? Depois do judaísmo, nós vamos, então, para outra religião, que é uma religião das três monoteístas que a gente conhece, né? Que está o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E ali no islamismo, ele vai falar também da mesma forma, no aspecto mais místico da questão, que é, então, o sufismo, tá? Então ele fala um pouquinho aí da reencarnação nesse sentido, e aí nesse próximo capítulo que ele fala, vai entrar um específico sobre o sufismo, que assim como no judaísmo nós temos a Kabbalah, no sufismo, no islamismo nós temos o sufismo, tá? Depois ele fala também dos Sikhs, que é uma religião interessante, que a gente não tem muito conhecimento aqui no Ocidente, mas é uma religião bastante ampla lá no Oriente, né, e na Índia principalmente. Aí ele fala também aí do espiritismo, né, da reencarnação do espiritismo, que é muito conhecida aqui no Brasil. Então ele vai falar um pouco sobre essa questão da Allan Kardec, etc, e vai falar aí da utilização da reencarnação no espiritismo e até das diferenças que existe aí com os outros campos de estudo, tá? Também ele passa pela Ordem Rosa Cruz, faz ali uma analogia também da reencarnação com a Ordem Rosa Cruz. Ele começa tratando ali da Amorque em específico, porém ele cita logo após um livro do Max Rendel, que não é da Ordem Rosa Cruz Amorque. Então ele faz uma mistura ali um pouquinho das Ordens Rosa Cruz, que são várias que existem, mas enfim, ele trata no geral na questão da reencarnação. Passa também para a teosofia de Helena Blavatsky, dá uma pincelada. Ele não consegue ir muito a fundo, obviamente, em tudo isso, porque é muito amplo, é um assunto muito amplo, né? Então ele vai falando aos poucos de cada um, o básico, o geral, para se ter a ideia do que é, de como funciona a reencarnação nesse tipo de crença, né? Crença, vamos dizer assim, tá? Vai depois para a projeciologia, do Valdo Vieira, e também da conscienciologia, fala aí sobre essa neociência que Valdo Vieira nos trouxe, e fala sobre a reencarnação, ou também fala sobre as retrocognições, etc, tá? Também passa pela religião japonesa, a Seichonoye. É difícil a gente ouvir falar na Seichonoye. Seichonoye é bem interessante, eu já participei há algum tempo na Seichonoye, não muito, mas o suficiente para conhecer o método deles. É bem interessante, eles têm muito a questão do pensamento positivo, é bem legal. E ele toca um pouco aqui no assunto referente à reencarnação dentro da Seichonoye, tá? Vai fazer também uma análise aqui no que tange a psicanálise e a reencarnação, como a gente pode encaixar dentro da própria psicanálise a questão reencarnacionista, sendo que, obviamente, a psicanálise não é uma religião, claro. A psicanálise de Freud nem fala em reencarnação, mas dá pra gente trazer alguns aspectos aí para serem analisados, né? Fala da parapsicologia, um campo que eu acho muito legal, que eu gosto de estudar. A parapsicologia seria uma psicologia além, que trata de coisas que a psicologia normal não trata, né? Que seriam, então, as capacidades parapsíquicas, né? E aí ele entra na questão da reencarnação, no estudo da parapsicologia, a antroposofia e a reencarnação também traz um estudo aí na questão antroposófica. Vai falar da logosofia do Viktor Frankl, que é fantástico. Quem não leu o livro dele, Em Busca de Sentido, acho que é o nome, não me lembro muito bem, mas é a história dele. Viktor Frankl é fantástico, e quando ele trata aí da logosofia, ele vai também buscar encaixar a reencarnação nas ideias antroposóficas, nas ideias logosóficas, desculpe, na logosofia.
fala da questão do cristianismo, né? Demorou até para entrar na questão do cristianismo aqui, porque ele passa por outras, porque o cristianismo ele é anterior ao islamismo, né? Se a gente pega cronologicamente. Mas, enfim, ele passa aqui a falar do cristianismo também, essa questão da reencarnação no cristianismo, e aí ele vai chegar na modernidade, ou melhor, na contemporaneidade, falando então da física quântica como um novo horizonte e a questão da física quântica na reencarnação e essa possibilidade da física quântica da reencarnação. Amit Goswami fala também nesse sentido, é muito interessante, traz uns livros bem legais, complexos na relação da física quântica, criando um modelo onde ele busca fazer um elo aí da questão da consciência quântica com os estudos da física quântica, sabendo, obviamente, que a física quântica não fala em espiritualidade em si, a física quântica não fala em reencarnação, vida após a morte, nada disso, né? Porém, Amit Goswami, entre outros, traz uma abordagem onde alia os estudos da quântica, o modelo da quântica, a um modelo espiritualista que não é comprovado. Fique bem claro isso, né? Que não é comprovado, porém é um modelo de pensamento, um modelo de estudo, tá? Que se faz uma aproximação muito interessante e que vale a pena ser pesquisada. Bom, então esse é o livro dos faraós da física quântica, de Ricardo de Bernard, que é um livro bem legal, bem interessante. Olha que legal aqui a pirâmide com os átomos em volta. Que é um livro bem legal, facinho de ler, daqueles livros que você pega e lê em poucas horas ali, numa sentada, como dizem, a gente para e lê ele. Porque são letras graúdas, o assunto é instigante e acaba se tornando aí uma leitura bem legal, tá? Então fica aí essa minha breve análise do livro do Ricardo de Bernard e a minha indicação para vocês. Para quem gosta da questão da reencarnação, pode fazer aí uma analogia, uma comparação entre o assunto da reencarnação dentro das diversas culturas, religiões, lá da antiguidade até os dias de hoje, da contemporaneidade com a física quântica. Fica aí a dica então, um grande abraço, paz profunda e até o próximo vídeo.